Nossa Senhora aqui, né? Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Bom estarmos aqui para mais uma aula, no início da semana, para a gente aprender como extrair lições práticas da palavra de Deus para a nossa vida, nesse curso bíblico, nesse módulo método de estudo bíblico. Vamos orar? Querido bondoso Deus, te agradecemos por essa sala de aula, por essa escola, por esse curso. Te louvamos pela visão que a igreja teve, pelo poder de manter esse curso. Te agradecemos pela vida dos professores, mas principalmente pela vida dos alunos que mantêm essa escola viva. A nossa oração é que o Senhor use cada um deles como um canal de bênção em suas igrejas, para desenvolver esses ministérios, para amadurecerem na fé cristã, continuar aí a trabalhar na tua grande comissão. Nós estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aprendendo a observar o texto. E na apostila de vocês nós temos alguns gráficos. Na página 30 tem esse gráfico que a gente pediu, na verdade não é um gráfico, aqui eu vou chamar assim de formulário, né? A gente pediu para vocês observarem o texto de Mateus 22, 34 a 40, foi isso? E aí nós aprendemos para fazer pergunta, conversar com o texto. E aqui nós temos as 5 perguntas, na realidade são 6, mas em métodos a gente só trabalha com 5 perguntas. A 6ª pergunta, que é o porquê, a gente trabalha mais na hermenêutica, que é a interpretação do texto, certo? Essas perguntas que a gente faz no texto, objetivando resposta, vão nos ajudar a entender o texto e entender o estrutura, certo? Então vamos lá para Mateus 22, 34 a 40. Quem pode ler? Enquanto eu vou distribuir aula para vocês. Porque nessa aula é a aula mais doce, talvez a mais cara. Wallace e Mariana. 22, 34 a 40. Esse aqui é o André, é isso? Vamos lá, quem pode ler Mateus 22, 34 a 40. Lembrando que ontem nós comemoramos o dia do pastor, e por conta disso eu trouxe algo que eu estou pedindo de vocês, né? Porque as ovelhas olham assim para o pastor e ficam pedindo as coisas. Mel. Nós trouxemos mel para poder saber como é que vai ser o futuro. Mateus 22, 34 a 40. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus seguiram. Um deles, perito na lei, pôs a prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Veja que interessante. Então vamos tentar responder. Vocês fizeram em casa, né? A doutora Meia aí, café, falou que aula, escreveu tudo, né? Quando a gente pensa aqui em quem são os personagens que estão envolvidos, quando é uma narrativa como esse texto, né? Quando é uma carta, quando a gente pensa em quem escreveu, para quem escreveu, quem estava envolvido. Mas vamos lá. Quem fez? Só ele? Ou mais alguém fez? A Liana fez? Ela fez ela? André, Raul. Então só ele fez. Vocês fizeram? Vamos lá. Jesus, o fariseus e o intérprete da lei, escribas. Isso no quem, né? Então, no quem ali nós encontramos, segundo o estudo aqui do Wallace e da Mariana, Jesus, os fariseus e o doutor da lei, também chamado de escriba. Então ele encontrou 3
com 3 personagens desse quem, certo? André fez? Opa, não colocou Jesus, mas antes de ser Jesus, quem? Fariseu nessa lei, certo? Meire? Jesus, Mateus, Jesus, fariseus, como é escrito na lei. Na lei o escrito, né? É isso. Mas alguém aí fez? Vocês perceberam que ninguém pensou em colocar os saduceus? Isso. Na realidade, os saduceus não estão presentes. Eles são um personagem passivo. Entretanto, quando a gente lê o texto, quem provocou essa reunião foram exatamente os saduceus. Então, vale a pena colocar também. E o interessante é vocês podem até perguntar e questionar. O que isso traz de benefício? O que eu aprendo com isso? Coloquei aqui esses personagens. Jesus, os fariseus, os saduceus e o doutor da lei, o escriba, eu falo. Presta atenção. Você colocou, gera uma curiosidade. E nem todo mundo que está na igreja, embora tenha às vezes bagagem de tempo evangélico, sabe exatamente quem são os saduceus, sabe quem são os fariseus. Nem todo mundo sabe quem é os doutores da lei, os escribas. Com certeza vão saber quem é Jesus, né? Mas fica essa incógnita. Ouviram falar sobre os saduceus, ouviram falar sobre os fariseus, ouviram falar sobre o doutor da lei, mas às vezes não pesquisaram, não sabem exatamente quem são. E aí isso aqui vai nos ajudar a pesquisar, vai aguçar a nossa curiosidade. Alguém sabe quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os doutores da lei? Eu já vi um pouco, né? Os saduceus têm uma diferença entre os saduceus e os fariseus. Os dois eram peritos na lei, eles eram praticamente decorados. E os saduceus, eles, se eu não me engano, a diferença seria essa, que um ocupava mais o tempo do que o outro. Seriam os saduceus ocupavam muito mais o tempo, ficavam mais lá do que os fariseus, se eu não me engano. Então, na época de Jesus, havia alguns grupos religiosos, e alguns desses eram políticos e religiosos. Né? Nós temos os herodianos, nós temos os zelotes, mas os dois grupos religiosos de maior proeminência no tempo de Jesus na Palestina eram exatamente os escribas, ou melhor, os saduceus e os fariseus. Qual era a diferença deles? Vamos lá para Atos capítulo 23, no versículo 6 a 8. Mas logo de cara, gente, a grande diferença, sem pensar um pouco no aspecto religioso, espiritual, os saduceus era um grupo religioso de classe média alta, os fariseus de classe média baixa. No tempo de Jesus, havia o domínio do Império Romano. Embora cada povo pudesse desenvolver livremente a sua religião, mas havia um responsável pelo Império Romano naquela região. A gente escuta muito falar sobre Herodes o Tetrarca. Lembra disso? O que era Tetrarca? Na época de Jesus, a Palestina era dividida em 5 regiões. Cada uma dessas regiões era chamada de tetrarquia. Vocês lembram que lá no livro de Daniel falava sobre sátrapas? O que eram os sátrapas? Na época do Império Medo-Persa, o Império era tão grande, se não me engano, tinham 127 províncias. Essas 127 províncias eram chamadas de satrapias, regiões. E o imperador não tinha como administrar tudo, então ele colocava como se fosse uma espécie de governador daquela região, daquela satrapia. O governador daquela região da satrapia era o sátrapa. Na época de Jesus era tetrarquia. O governador, que às vezes chamava ele de rei, daquela região era chamado de tetrarca. Certo? Então a Palestina tinha essas 5 regiões,
tinha lá o tetrarca, que era o governador da província, que às vezes era chamado de rei. Herodes, na realidade, não era o nome antigo, né? Herodes, o tetrarca, o que era o governador daquela província. Eles davam liberdade para o povo exercer sua religião, mas tinham que prestar conta do Império Romano. Os saduceus era o grupo que mais se aproximava do Império Romano, que via de regra recebeu até um certo privilégio. Havia também, vale ressaltar, que todas as questões religiosas não eram resolvidas pelo Império, eram resolvidas pelo próprio povo. Então surgiu a figura do Sinédrio. Viu falar sobre o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse uma... Como é que a gente fala no fórum aí que tem as varas, né? Tem a vara da família, a vara da infância, a comarca, né? Então o Sinédrio era para resolver questões religiosas. Se fosse vara, a comarca religiosa. Era composta por 70 judeus, entre saduceus e fariseus. O chefe do Sinédrio, o presidente do Sinédrio, tinha que ser um saduceu, porque tinha o aval do Império Romano, certo? Mas esses dois grupos se rivalizavam. E a diferença de questões de crédito religioso está exatamente lá em Atos 23, versículo 6 a 11, se não me engano. Quem é a história? Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus. Dá uma parada aí. Paulo está defendendo a sua vida, o seu ministério, diante do Sinédrio. Aqueles judeus que perseguiam Paulo de cidade em cidade. E Paulo, sabendo, continua agora. Uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e homens, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sepultados. E além de Cristo, houve distinção entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Continua. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem o que é futuro. Vendo? Os saduceus não acreditam em ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os fariseus acreditam em tudo isso. E veja como Paulo é esperto. Estão pressionando, querendo matar, querendo condenar Paulo por pregar o Evangelho da Graça. Paulo, esperto, sabe que o Sinédrio é composto de fariseus e saduceus. Ele fala assim: olha, eu sou fariseu e eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. E aí o que Paulo fez? Tomou a bomba e começou a discutir os fariseus e os saduceus a respeito disso. Se esqueceram um pouco do Paulo, por enquanto, né? Mas esse texto nos serve para entender qual era a diferença de credo religioso entre os fariseus e os saduceus. Entenderam? Então, se você vai dar um valor, é Atos 23, do 6 até o 9, não? Vocês são isso. Os saduceus Não, eles eram judeus, só que tinham o aval do Império Romano. Tá? então eles se prejudiciaram por isso. Eles se separaram. Se separaram porque a gente vai. Esses grupos surgiram quando vocês tiveram uma matéria chamada Novo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento e vem o Novo Testamento. Nós falamos um pouco sobre isso. Lembra do período da palavra bíblica? Qual é o último período que a gente trabalhou 10 períodos, lembra? Coríntios, para o último, vamos ficar em silêncio? Silêncio. Esse silêncio foram 400 anos de silêncio profético, período interbíblico. Nesse período começou a surgir esses grupos políticos e religiosos, saduceus e fariseus. Tinha outro, zelotes, tinha os herodianos, de onde vinham os cobradores de impostos, do Mateus. Veja que nós temos 2 discípulos que, se fosse hoje, eram partidos políticos opostos, direita e esquerda. Sim, Simão Zelote, nacionalista, todo mundo que paga impostos, o Mateus, o cobrador de impostos herodiano, tem que pagar impostos e tal. Ele ficava para Jesus e falava assim: ó, você
esfregados, sim, partido do filho do homem. O partido do filho do homem. Certo? Então, os saduceus tinham aval, assim, com pé. Os fariseus já não, a sua lista de independência. Por isso, os romanos deixaram, se encontrou o Sinédrio, resolve o problema. O Sinédrio julgou Paulo, tentou matar Paulo, não conseguiu. Paulo não foi morto pelo Sinédrio porque ele tinha cidadania romana. Mas foi o Sinédrio que julgou Jesus, condenou Jesus. Foi o Sinédrio que fez com que Estevão fosse morto. Certo? E era composto de saduceus e fariseus, os dois grupos religiosos de elite. Então, por que isso aqui é bom? Você vai dar um estudo bíblico, você vai pregar, você está lá. Estamos diante de um texto em que os personagens principais são Jesus, que vocês conhecem muito bem. Mas o texto bíblico fala também de dois grupos religiosos, saduceus e fariseus. Talvez vocês não saibam, eu vou explicar qual é a diferença dos saduceus e dos fariseus. Você está esclarecer além da mente do público de vocês, para não ficar nesse vazio, nesse vácuo, sem entender. Fala também do doutor Barei, que era o escriba, que eram responsáveis por não apenas transcrever a lei, mas interpretar. Eles eram chamados também, doutor da lei, intérprete da lei, e escriba. Eles que criaram os preceitos. Jesus fala sobre preceitos. Veja que os saduceus, os fariseus principalmente, batiam de frente com Jesus por causa da guarda do sábado. Jesus explicou que eles não entenderam nem a guarda do sábado, porque eles criaram preceitos. Um fariseu, eles usavam uma espécie de vestidão, né? E na hora do vestido, era uma espécie de rasgada, eles dando nó. Cada preceito que eles decoravam, eles davam nó. E os fariseus ostentavam andar em praça pública com aquele vestidão cheio de nó. Não era um cego, não. Mas quanto mais nó, mais decorou os preceitos. Se não me engano, eram 636 preceitos. Você tem uma ideia? Eles criaram o que era a jornada de um sábado, que a Bíblia fala. Então eles calcularam mais ou menos a casa mais longe e a casa mais perto do templo, porque no dia de sábado o judeu só podia andar a princípio de casa para o templo, mas para fazer outras coisas. Então eles calcularam, aí viram mais ou menos quantos quilômetros dava, e o judeu só podia andar no sábado na jornada de um sábado. Aí vamos supor que o Ara se combinou de encontrar trabalhando. Aí completou a jornada de um sábado, só falta dar um passo. Não pode, se der um passo a mais é pecado. São os preceitos. Por isso que Jesus batia de frente. Jesus não negligenciou o sábado, negligenciou esses preceitos. Vocês têm uma ideia? Eu estava vindo uma vez para dar aula, um tempo atrás, e estava na Bandeirantes e eles estavam dando uma reportagem que a Pepsi, a pedido dos judeus, criou uma latinha de refrigerante para eles tomarem no dia de sábado. Que o fato deles pegarem aqui, tocava na latinha com a mão, tinha um sensor que lá rompia. Porque eles diziam que fazer isso no sábado é pecado. Misericórdia, né? Tem essas coisas. Então Jesus bate de frente. Então é interessante quando você vai fazer o estudo, quando você vai fazer os irmãos, explicar, porque nem todo mundo. Jesus está lá com os fariseus e saduceus. Vocês não sabem. Jesus precisa. E o intérprete da lei também. Certo? Então aqui foi o quê? Então nós temos Jesus, fariseus, os saduceus que eram passivos, certo? E o doutor da lei. Mas o doutor da lei já não é um fariseu? Sim, mas foi um personagem de destaque, porque quem dirigiu a pergunta a Jesus foi ele, não foram todos os fariseus. Foi ele que estava. Dúvida aqui no quê? O quê? O que está acontecendo? Vamos lá, doutor amigo. Coloquei que era o código da moralidade dos fariseus, não se discutia de inúmeros regras, regulamentos, no entanto, Jesus presumia todas as obrigações morais na palavra, amor, expressa na
porque ele fala justamente da chamada do arca, né? Ele dá dizer da chamada do arca. E todos os judeus repetindo a mesodia. Então, na realidade, Esse mandamento? ele já fez isso, né? Isso, lembra que eu falei para vocês que às vezes a gente vai confundir um pouco o que, o como, isso é natural. Certo? Quando a gente pensa no que, a ideia aqui é a ideia geral, o que o texto está dizendo. Certo? Alguém mais fez? Vocês fizeram? Isso, o que aconteceu? Mas peguei. Pode falar vocês aí. Jesus impõe uma pergunta feita para testar, afirmando que o maior mandamento é amar a Deus com tudo que somos. E o segundo é amar o próximo como nós mesmos. Esses dois resumem toda a lei. André fez? Vamos lá. Vocês? Fala, eu não falo. Fez? Não. O que está acontecendo, gente? Jesus é interrogado, porque assim, pelos fariseus a respeito do primeiro e grande mandamento. É o que está acontecendo, tá? Deus pode acrescentar detalhes, mas isso já é o suficiente. Depois nós vamos destrinchar como isso sucedeu, como aconteceu. Mas o que está acontecendo? Então, mais uma vez, ó. Jesus, os fariseus, os saduceus de forma passiva, os escribas, o doutor da lei, o mestre da lei, certo? O intérprete da lei. E nesse texto, eles estão interrogando Jesus a respeito do primeiro e grande mandamento. Olha, alguém conseguiu encontrar onde isso aconteceu? Sim, era o Sinédrio. Não. Sinédrio não era um lugar, lembra? Era um grupo de pessoas. Ela disse no texto. Quem mais? Papo de nacional não? Agora? Doutora, vamos lá? Nós estamos dando tempo. Mais alguém? Vamos lá, de novo para o texto. Eu deixei minha Bíblia lá no carro. Vamos começar. Isso, faz aqui. Começa no 34, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Tem um deles, eu tenho uma versão, quem tem Almeida Revista Atualizada. Veja se é Almeida Revista Atualizada. Acho que é o versículo 35. Versículo 35. Almeida Revista Atualizada. Aqui vai entender os fariseus sabendo que fizeram calar os seus, reuniram-se em conselho e um deles intérprete da lei. Reuniram-se em conselho? Esse Almeida Revista Atualizada? Almeida Revista Atualizada. Quem tem Almeida Revista Corrigida? Os fariseus ouvindo que ele fizera reconhecer os saduceus reunindo-se no mesmo lugar. Aí, o versículo é? 24. No mesmo lugar. Onde foi? No mesmo lugar. Não, é verdade. No mesmo lugar. Que mesmo lugar? No mesmo lugar que Jesus tinha calado os saduceus. Isso, aí você vai ver aqui, onde Jesus calou os saduceus? Você vai ver aqui no contexto, no versículo 9. No versículo 23 do capítulo 22 começa. Naquele dia, alguns saduceus dizendo uma vez ressurreição aproximaram-se. Você vai ver todo esse contexto do capítulo 22 perto do tempo. Se ele fosse forma do tempo, ou do tempo, né? Então, o que eu vi
lá, um detalhe, no mesmo lugar que Jesus tinha calado. Lembra que eu falei? A observação comigo que é olhos clínicos, né? Nem todo mundo vai pecar por isso, porque nem todas as Bíblias, dependendo da versão, mas essa versão nem foi corrigida. As duas. Isso. A corrigida é Atualizado. No mesmo lugar. Uma dica. Que mesmo lugar? No mesmo lugar que Jesus tinha acabado dos saduceus, que foi próximo ao templo, provavelmente ali nas proximidades do templo. Talvez for lá fazer alguma reunião, eles saem do templo, eles começam, e aí Jesus, que história é essa de ressurreição? Como é que foi o papo dos fariseus, dos saduceus? Eles chegam lá e falam assim, e da mesma forma os saduceus queriam, de certa forma, desmascarar Jesus. Uma mulher teve 7 maridos, morreu pela ressurreição. Com quem ela vai ficar casada? Eles estão perguntando da ressurreição, eles não creem na ressurreição. Queriam colocar Jesus à prova. Mas Jesus responde: vocês eram não conheceram as escrituras, não poder de Deus. Ao versículo 20: porque na ressurreição dos mortos serão os anjos, não se casam nesse plano cada vez. Aí uma vez, né? Aí os fariseus que queriam ganhar a proeminência sabem, os saduceus se deram mal com aquele mestre, aquela pessoa metida mestre. Agora é nossa vez. A gente vai desmascarar, e a gente desmascara ele, desmascara os saduceus. A gente mata 2 coelhos com uma cacetada só. Armaram, mas se deram mal. Bom, quando foi? Alguém descobriu? Deus responde, que vergonha. um pouco depois do outro. Isso, logo depois de ter calado os saduceus. Depois de Jesus ter calado os saduceus. Está na Bíblia. Veja que a gente às vezes passa despercebido esses pequenos detalhes. Após calar os saduceus, logo depois. Provavelmente eles estavam todos lá no templo. E aí eles falam, os saduceus estão lá. Se der mal, agora é a nossa vez. Aí depois você não vê o fogo, né? Então até agora, está chegando uma turma nova, vocês conhecem? Já dei para vocês dois? Já? Então nós já vimos uma doutora da saúde e uma doutora da lei. E nós somos pacientes, né? Tanto da saúde quanto da lei. Então, Jesus, saduceus, fariseu, doutor da lei. O quê? Jesus é interrogado pelos saduceus a respeito do primeiro doutor da lei. Onde, no mesmo lugar que Jesus calou os saduceus, provavelmente próximo do tempo. Quando logo depois de ter calado os saduceus. Quando a gente for pesquisar isso, vai na frente, na obrigação de também por aquele período de popularidade de Jesus. Quando está crescendo a popularidade, vamos começar a perseguir ele. E os fariseus e os saduceus estão batendo de frente. E agora, como? Quem colocou como aí? Vamos lá, atreve-se sim. Nossa, gente, muito difícil. Não é fácil. Para quem já faz. Se a gente começar a falar que é difícil, nunca chega. Você sabe como é que surgiu o termo é difícil? O português veio para o Brasil e ele olhou assim, viu aquele prédio grande, e ele falou, Juquinho, estou aqui no Brasil, e eles construíram uma casa em cima da outra para tentar chegar no céu. Depois viram que não conseguia, chegou embaixo, é difícil. Difícil é um desafio para a gente. Porque a vida não é fácil. Então, nós temos que... Diga, doutor. Não, é que preciso ser mais simplista. Porque é acostumado em transcorrer as situações, quando eu vejo. E aí eu estou vendo a resposta dos colegas, então, gente, não existe resposta errada. Não existe resposta errada, é resposta diferente. Mas vou contar um negócio para vocês.
Só existe uma pergunta que é toda. Vocês sabiam disso? Só existe uma pergunta que é toda. Aquela pergunta foi feita. Pesquise. Coloque o que você acredita. Eu lembro muito bem que numa aula, quando eu comecei o seminário, na aula de evangelismo, o professor fez uma pergunta, e uma menina respondeu inocentemente, que todo mundo riu. Vou responder. Qual foi a pergunta da pessoa? O professor estava falando e falou assim, ó, Jesus tinha alguns irmãos, e esse aqui que escreveu o livro de Judas era meu irmão de Jesus, meu irmão. E perguntou, por que ele era meu irmão? E ela assim, porque ele era filho da mãe. Muito bem, é isso mesmo. Ele era o filho da mãe, não era o filho do pai. Porque Jesus era só filho de Maria, geneticamente falando. Agora os outros filhos de Judas, da união, do Rinaldo, Maria, do José. Porque Jesus era só o filho da mãe mesmo. Não faz sentido. Então, fala, doutor. Mas então, agora. Aí deixa eu ver se você vai. Vamos lá. Juliana. Você teve? Se você tivesse uma mão encontrando dificuldade, então você precisa estudar. Não precisa estudar. Não precisa estudar. Gente, mas presta atenção. O que é que está acontecendo? Jesus está interrogando os fariseus. Não, Jesus está sendo interrogado pelos fariseus. Agora, como isso aconteceu? Ó, vamos lá, deixa eu falar. Eu ia falar que... Fala, William, fala aí. Que isso aconteceu no como, né? Porque primeiro foi que eles queriam desmascarar Jesus. O objetivo da pergunta não era obter uma resposta clara e simples, era desmascarar Jesus. Eu gosto de uma Bíblia que fala assim, os fariseus, sabendo que Jesus havia calado os saduceus, se reuniram no mesmo lugar e interrogaram Jesus a fim de experimentar isso. Brinque com a palavra. Então, estão dentro desse texto que os fariseus se reúnem e vão fazer uma pergunta para Jesus para experimentá-lo. Só que é para experimentá-lo de uma forma diferente, de desmascarar. Mas eu quero nessa noite que você realmente venha experimentar Jesus. Experimente Jesus na sua vida. Você vai ver que vai ser uma transformação fantástica. Então, brinque com a palavra. Mas eles estavam querendo colocar Jesus na segunda vida. Estavam querendo desmascarar Jesus. Outra coisa interessante. Tá certo? Colocar em um novo para experimentar Jesus. Sim. Esse eu não vi por quê. No que se reuniram para interrogar Jesus. Certo? No como, o objetivo, a motivação é para experimentá-lo. Certo? Lembra que eu falei semana passada? No começo, a gente vai misturar o que com o como. Não tem problema. Porque ele se reuniram. Porque o que está acontecendo? Os fariseus interrogam Jesus a respeito do primeiro e grande mandamento. Só isso. Você pode acrescentar, mas isso é o suficiente. Agora, como que isso aconteceu? Primeiramente, o motivo deles era desmascarar as pessoas, experimentar ele para desmascarar. Mas presta atenção, nem de novo aí no versículo 34, que tem outra coisa interessante lá. Eu falo, a gente tem que olhar os textos na 34. Vista atualizada Pode ser atualizada. Entre os fariseus, sabendo que ele fizera a casa dos seus, reuniram-se em conselho. Parou. Reuniram-se em conselho. Antes deles interrogar Jesus, eles fazem uma prévia reunião. E aí eles se aconselhando. Como é que a gente vai desmascarar? Veja que eles não chegaram simplesmente desmascarando os fariseus seus. Vamos lá. Eles se reúnem primeiro. Então, como que isso aconteceu? O intuito era desmascarar Jesus. Só que antes eles se reúnem em conselho, isso, e elegem normalmente. Não foram todos que chegaram lá, Jesus, não. Eles se reúnem. Como é que a gente vai desmascarar? Doutor da lei, você conhece, vamos lá. Que tal a gente perguntar qual é o primeiro grande mandamento? Legal! Porque quem é o porta-voz do grupo é o doutor da lei.
o cara sabe das coisas, é ele que vai te vacinar. Quando chegar lá, Aí o pastor José Carlos eu não era certo. chega Eu lá. estava pensando aqui se não caberia também aí, no que eles estavam tentando experimentar Jesus Sim. na última adoração. E como um questionamento sobre a ressurreição dos mortos, caberia isso? Poderia? Não, porque o texto aqui não está falando da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos sabe certo. É o grande mandamento. Sim, sim. Mas a questão de elaborar o questionamento. Entra no ponto, entra no ponto. Isso. Como seria o que aconteceu? Sim, de que forma eles fizeram? Ó, lembra? O que aconteceu? Eles foram interrogar Jesus. De que forma que eles interrogaram? Se reúnem em conselho, elegem doutor da lei. Aí, o que aconteceu? Interrogaram Jesus, tentando experimentar. Como não poderia ser só, perguntando, ou não, teria que ser algo mais abrangente. Igual pra mim. Como é que eles fizeram? O que, ó, você tem que entender uma coisa. O que é simples é o quê? O que é mais detalhado é como. Certo? Ó, mais ou menos isso. O que a doutora Meire vai fazer em São Paulo? Ela vai lá trabalhar. Como que ela vai trabalhar? Trabalhar no certo? Ó, o que você vai fazer? Vou fazer isso. Como você vai fazer? Você vai detalhar. Então, a parte mais elaborada, mais detalhada, é o como. Porque aqui é simples. Mas lembra que eu falei para vocês, no começo é comum a gente misturar o que com o como. Mas com o tempo vocês vão aprender. Isso é assim. Ele sempre acontece, por exemplo, a gente acaba lendo o texto bíblico, e o povo ele sempre acaba começando. Então, por exemplo, a gente vê como, por exemplo, tem um contexto, qual é o objetivo, e aí depois tem o texto base, que é esse que a gente está lendo, que é o objetivo especificado. Então, o povo ele seria sempre no começo? Necessariamente não. Às vezes está no final. Você vai encontrar no final. Aí já está no começo. Sim. Nem sempre. Porque na verdade esse que a gente está, por exemplo, o senhor viu várias versões. A outra versão que eu gosto muito de ler é a NVB, que é a os fariseus, quando souberam que ele chega de Jesus no caso, ele tinha derrotado os saduceus com sua resposta, pensaram em uma pergunta para fazer a ele. Um deles, o mestre Davi, o pôs à prova, como seria a seguinte pergunta. Então, tipo, a responderia praticamente O pôs à prova. Por isso que eu falei, é bom a gente ter várias versões da Bíblia, né? Tem lá a Bíblia, a Bíblia tem uma cara, ela faz piada, né? Tem a nova, a Bíblia na linguagem de hoje não era muito boa, mas agora eles fizeram a nova, né? Nova na linguagem de hoje, aí que é legal. Nova tradução da linguagem de hoje, melhor, certo? Então, quanto mais informação você tiver, melhor para você dar uma coisa. Alguém não poderia criar mais parecidas. A controvérsia, porque as primeiras versões temos que entender. João Ferreira de Almeida foi o pioneiro, escrevendo aquelas versões, a corrigida, e depois ele entendeu o que é atualizar, porque a língua portuguesa sofre. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui um dia atrás, eu também uma bicicleta. Pode ser também futebol. Eu fui, quando eu estou numa bicicleta, eu estou num topo, né? A linguagem que hoje se usa, né? Pasme, na verdade. A antiga Almeida, revista atualizada, tinha cara. Quando Paulo está na ilha de Malta, com uma cobra agarra no braço dele, está escrito assim na Bíblia. E a bicha agarrou a Paulo sacudiu a bicha na família. Olha isso. Então a Bíblia vão sendo. Porque a linguagem é dinâmica. Nós vamos contextualizando. Você vê que a própria Almeida já sofreu atualização. Nós temos a Almeida revista atualizada, a Almeida corrigida. Nós temos a nova Almeida do século XXI.
Bíblia atualizada, que é IAA. Eu gosto da NVI, nova versão internacional. Porque, veja bem, tem isso que a pessoa às vezes não entende. Presta atenção. O Senhor é meu pastor. Nada me falta. Eu vou ter tudo. A ideia do salmista é o seguinte: eu tendo o Senhor como meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Olha a diferença. Nada me faltará. Eu não vou sentir falta de nada. Não é diferente? E essa é a ideia. Aí ele vem e traz assim: o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. As coisas podem faltar, mas eu não vou sentir. Certo? Então, por isso que é interessante. É bom você ter várias versões. A gente não gosta da NVI, né? Isso é uma das melhores traduções. Agora depois surgiram as outras, né? A NTH, a NVT, nova versão transformadora, a NA, que é muito boa também. Então, legal, né? As pessoas acham que a Bíblia falar que é inspirada, é só o meio. Deixou de ser o meio. Gente, vai ler hoje. Para alguém que nunca foi na igreja. Batei e abri-se os atos. É isso? As pessoas já não usam mais essa linguagem. Somente os adolescentes, né? Abrir-se-lhe-á, abrir-se-vos-á. Aí, concupiscência, cada coisa vitupério, bem básico. Então, traz hoje. Olha. King James, a King James é uma ótima versão também, mas também, veja quando foi escrito, quando vem é uma ótima, que traz uma das melhores que traz o nome de Deus, eu tenho fé, joia, mas também tem textos que já a linguagem foi ultrapassada. Mas é bom você conhecer todas. Então, veja aqui, gente, presta atenção no povo, né? Primeiro, ele se reúne em conselho, elege o doutor da lei e faz uma pergunta crucial: qual é o primeiro e grande mandamento? Agora, qual foi a resposta de Jesus? Vamos lá, o que está escrito na Bíblia? A resposta de Jesus: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Isso. A resposta que eles esperavam era isso. Só que Jesus vai além. Porque o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. E o segundo, semelhante ao primeiro, é ame ao próximo como você mesmo. Por que, gente? Os escribas, os fariseus, eram peritos em guardar esse mandamento. Ame ao Senhor, mas era nota zero e amava ao próximo como você mesmo. E o segundo, semelhante, tão importante quanto o primeiro é esse. E depois ele ainda fala: esses dois dependem toda a lei e o profeta. Então Jesus, vai de maneira. Eles tentam colocar Jesus numa sinuca de bico, Jesus lá resolve a situação, eles mascaram isso também. E essa resposta? Não, eu sei. É no corpo. Fala, doutor, deixa eu entender. Essa resposta fica no como? Isso. Então você pode colocar: Jesus, além de responder, vai além. Dá uma complicada neles. Fala aqui, olha, vocês estão dizendo que esse é o primeiro e o mais importante. Eu estou dizendo que o segundo também é tão importante quanto o primeiro. Eles querem, né? Por quê? Jesus, nem o que eles estão dizendo. Eles querem desmascarar Jesus porque Jesus se curava no sábado, fazia coisa com as pessoas no sábado. Vocês estão dizendo que eu não precisa, Deus precisa. Vocês estão, às vezes, deixando de amar as pessoas por causa de preceito do sábado e não do sábado em si. E ele dá essa hora. Vocês esquecem que o segundo é tão importante quanto o primeiro, é de igualdade. Depende de toda a lei e os mandamentos dos profetas. Se você prestar atenção, os 10 mandamentos são 10. 4 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento vertical. 6 dizem respeito ao nosso relacionamento com o próprio, relacionamento horizontal. Quem lembra isso?
nem os profetas. O segundo, ele está dizendo, é tão importante quanto o primeiro, certo? Isso a gente aprende. Oi? Sábado foi criado para o homem. Não, o único sábado. O homem para o sábado. E se você for analisar a palavra sábado, significa chamar descanso, 7. A ideia, a cada 6 dias que você trabalha, oferece um dia ao Senhor. Lá em Israel, era primeiro tem que trabalhar no sábado, e primeiro tem que trabalhar no sábado, quando você tem que trabalhar no sábado. A ideia é que você não vai trabalhar remuneradamente. O Senhor provia, não é questão do dia, assim. Então, eles não têm criar os preceitos no quadro. Lembra? Jesus curou, o cara estava carregando. Mas você está carregando a cama no dia de sábado? Fazendo alusão que no sétimo dia Deus descansou. Ele precisa descansar. Isso aí, ó. Tá bom, né? Certo, gente? Deu para entender? Então, ó, isso aqui ajuda vocês a estudar qualquer texto. Pega um texto que você quer, isso vai te orientar, porque vai te fazer pensar. E não desanime, gente. No começo, principalmente, que como vocês vão misturar, nem sempre vocês vão encontrar a resposta para onde e como. Não tem nada lá. Simplesmente o texto não menciona, tá bom? O texto não menciona o lugar, o texto não menciona quando. Mas sempre você vai encontrar quem, como. Isso é o mais importante, certo? Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O texto fala sobre o quê? Geralmente na Bíblia, algumas Bíblias têm um título lá. Como é que está? Nessas Bíblias tem um título? Como é que está aí? Grande mandamento. Maior dos mandamentos. O maior mandamento. Jacobá. Esse texto está falando sobre o maior mandamento, ele está falando sobre o grande mandamento. Esse texto está falando sobre o maior mandamento, mais importante do mandamento. Aí vamos destrinchar isso. Lembra? O que está acontecendo, como isso se desenvolveu, como está acontecendo. Certo? Façam isso em outros textos. O nosso tempo já acabou. Falta só 7 minutos. Na semana que vem a gente tem mais. Vamos aprender a trabalhar um pouquinho a estrutura do texto, tá? Isso aqui também é muito importante. Deixa eu só tentar virar. Na página 31, é isso? Eu gosto de trabalhar esse mouse. Página 31. A estrutura do texto bíblico, tá? Leia isso em casa, com calma. Dúvida, gente, ó. Vocês têm meu telefone, pode lá, faça uma prova, faça perguntas, a gente vai tudo ajudar. Essa é uma matéria muito importante, gente. É a primeira e a grande matéria do curso. E vai ajudar nas outras, certo? Então, invista. Por isso que eu sugeri que vocês lessem o livro. Aquele livro não é só para ler, para estudar. Aquele livro ele vai mandar você, agora volta lá um pouquinho. É para você adquirir essa capacidade de questionar e de pesquisar. Tá? Primeiro para você. Sabe? E a gente vê que a Bíblia tem tanta curiosidade. Vocês sabiam qual foi a mulher que vendia latinha na Bíblia? Não ouviu, é por aí. Sabia que tinha uma mulher que vendia latinha? A mulher de fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela vendeu todas as latinhas que tinha, né? Ela vendeu tudo que ela tinha. E não conseguiu mais nada. Ela vendeu tudo que ela tinha. Vendia latinha. A gente brinca com essas coisas, são questões, né? Tem um texto, isso é bom a gente ver algumas versões. Eu lembro que eu estava lendo, não sei, acho que era João 8, Jesus chega assim e fala assim, eu não vim de moto próprio. Jesus não falou por quê? Eu não vim de moto, essa palavra moto significa vontade.
são coisas que a gente na Bíblia também leva a gente a ir, essas coisas. Tocou chifre lá. Por exemplo, também, a maior mulher da Bíblia em estatura, vocês conhecem? A maior em estatura. Foi a que traiu Sansão. Ela era tão grande que media dali lá. Gente, Deus abençoe vocês. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Façam os exercícios, qualquer coisa que a gente está aí. Isso aqui é para estimular vocês a fazerem outras pesquisas. Esses gráficos, esses formulários que ela conseguiu, se você não quiser preencher na apostila, faça outro, tira a apostila. Pegar como futuro estudo para o seu próprio estudo pessoal. Certo? Deus abençoe e até o próximo aula. Todo mundo viu bala? Ó, gente, esqueci de falar, atendendo o pedido das ovelhas, que elas ficam assim com o pastor. Mel. Eu trouxe mel, se vocês tiverem interesse, mel de abelha puro, tá? O de 1 kg está 50, o de meio quilo está 30 e o de 700 gramas 40. Mel de abelha. Você vai desenhar a próxima? Vamos ver se. Esse aqui de 50, esse é quanto? 30. E outro potinho. Outro é de 60, é 40. 700 gramas. Tá? Aqui, esse aqui.